galera, Zezão tá aqui de novo para bater um papo com um pai que fez de tudo para realizar o sonho do seu filho. Torcedor apaixonado, ele é pai de um craque da bola. E o seu filho hoje joga no time do seu coração. Meu convidado de hoje é o Rubens Veiga, pai do jogador Rafael Veiga do Palmeiras. Rubão, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço, Zé. Eu que agradeço o convite. Estamos à disposição para bater um papo com você. Aproveitar que você está de verde, cara, me fala qual o sentimento de ver o seu filho jogar hoje no time do seu coração? Primeiramente, é uma satisfação vê-lo assim, galgando altos patamares na bola, que era o sonho dele, né? E jogando no time que eu torço, que a família toda torce, assim, a gratidão é maior ainda, né? Feliz. Resumo uma palavra, feliz. Felicidade. Ver o Rafael hoje vivenciando um momento áureo da carreira, Rubão, é fácil dizer, mas poucos conhecem como foi difícil o início. Lá, se a gente voltar lá atrás, eu acho que vale a gente recordar, porque tem uma frase que fala: recordar é viver. E uma vivência na tua fase de claro que já homem, mas há muito tempo lá atrás, iniciando a sua carreira dentro da sua profissão. Cara, me fala uma coisa, Rubens, da onde que saiu o apelido lá dentro do teu trabalho, ou quem foi o traíra que colocou o seu apelido de Rubão Queixada, pô? Isso aí é gozação, né? Todo mundo quer rir e um tem que ser escolhido. E aí me escolheram, né? É que eu tinha um problema no queixo, né? Depois eu acabei fazendo uma cirurgia, não porque isso me incomodava, de maneira alguma. Eu entrava na gozação também. Mas, em um certo tempo, começou a me atrapalhar na mordida e eu tive que fazer essa cirurgia, né? Então, hoje ninguém me chama mais de queixada. Mas, como eu te falei, isso não me perturbava. Para mim era tranquilo, eu dava risada junto com o pessoal, né? Mas isso aí foi... Era mais resenha do trabalho. Era resenha do trabalho. Foi no trabalho mesmo, isso aí, gozação, né? Mas o Zica e o Maurão não tem nada a ver com isso, não, né? Pudesse eu matava os dois, que nada disso tinha acontecido. Ô, Rubão, me conta a história, cara, do chocolate. Quando você saía do trabalho, você passava nas banquinhas ali no centro da cidade para comprar chocolate e levava para casa, e quando chegava em casa você derretia o chocolate e dava para os meninos, para o Rafael Veiga e para o Gabriel, falando que era Nutella. Pois é, rapaz, rapaz, passava uns perrengues e tinha que agradar, né? Os meninos gostavam de Nutella? Então, mas o problema é que a mãe brigava, né? A mãe sempre foi assim. Na verdade, assim, a mãe era o sargento da casa, né? 3 homens, mas quem mandava de verdade era a mãe. Certo. Tanto que os moleques, eles tiram barato, falar de mim: pô, pai, lá no serviço você comandava tantos homens e em casa uma mulher manda em você. Pô, cara, a gente tem que ser inteligente, né? A gente grita onde pode, em casa. E assim, a mãe, ela controlava muito doce, né? A gente achava que agradava os moleques dando um docinho, dando uma balinha, mas a mãe cortava. Então eu tinha que fazer algumas coisas escondido. Mas faz parte, isso aí tá superado. A gente... Tudo cooperou para o bem, né? Então, hoje ninguém come mais doce em casa igual antigamente. A disciplina hoje é maior. E a história do carro da Márcia? Não sei se o carro era uma variante, qual carro que ela tinha na época, que vocês moravam, não sei se era na Coab, era em São Miguel, qual era o bairro ali? A gente morava num condomínio, no Jardim 9 de Julho, que, aliás, por conta desta fase da nossa vida, início do nosso casamento, o Rafael novinho, por conta dessa passagem nossa pelo Jardim 9 de Julho,
que a gente instituiu lá, a Márcia teve o desejo de criar o Instituto Rafael Veiga naquela região para ajudar aquela comunidade. São Miguel ali? Não, é São Mateus. São Mateus. Na verdade, é o comecinho de São Mateus, ali, logo depois do Shopping Aricanduva, né? Legal. Só que vocês moravam num local e a Márcia, se eu não me engano, ela teve o primeiro carro dela e deixava estacionado numa rua próxima. E ali tinha uma moto que você gostava muito dela. E um dia que você voltou do trabalho, qual dos meninos, o Rafael ou o Gabriel, que estava dentro do carro acelerando? Nossa. E o espaço era pequeno e você não conseguia abrir a porta porque ele estava trancado, acelerando o carro, e você gritando com ele. Você estava gritando com ele, com medo dele pegar a sua moto ou dele se machucar ali dentro do carro? Deve ter ligado pro Zica antes, né, meu? Porque essa história não é umas piadas. Cara, é assim, a gente na nossa atividade, muito estressante e tal, e eu cheguei uma tarde em casa, meio cansado, e o Gabriel era pequeno. Eu deitei na cama... O Gabriel é mais novo que o Rafael Veiga. O Gabriel é mais novo. E era o Gabriel. Eu deitei com ele na cama, dormi. Daqui a pouco eu acordei, rapaz. A casa cheia de coloral, de pimenta do reino, de bicarbonato disso. Falei, meu, o que é isso, cara? No tapete, eu não entendi nada. Você já acorda meio... Aí quando eu olho, cadê o Gabriel? Nada. A porta só encostada. Falei, meu Deus do céu. A chave do carro estava em cima, não tá. Aí desci a escada correndo, era uma Palio Weekend. Uma Palio Weekend novinha, eu tinha comprado para a Márcia. E eu tinha uma Falco. E parado na frente, na frente do carro, uma garagem lá, desse condomínio nosso. Cara, quando eu desço, ele acelerando o carro e a minha moto na frente. Eu falei, meu, esse moleque vai fazer uma arte, cara. E eu cheguei perto, ele, pum, travou a porta. Eu não consegui abrir a porta. E ele acelerando. E ele acelerando, e eu falei, rapaz... E ele não abria, Zé. Ele não abria a porta. Quanto mais... abre a porta, ele... Eu falei, pô, se ele mexer no câmbio, já tá feita a coisa, né? Rubão, me falaram que você tinha mais ciúme dessa moto sua do que da Márcia. É verdade, velho? Mas é verdade, Zé. Eu sempre gostei de moto, né, Zé? Sim. Eu sempre gostei de moto. O Rafa, ele não curte, né? Não curtiu muito moto. Mas o Gabriel, ele viajava de moto comigo. Colocava ele na garupa, ele viajava. Então, o Gabriel gosta bastante de moto, né? Só que assim, Zé, se eu for te contar as histórias do Gabriel, a gente vai ficar aqui 2 dias, Sério, 3 bastante. dias. O Gabriel era... Arteiro. Não, muito. E aí, como que eu resolvi essa questão que você me perguntou? Eu tive que dar bater mais firme no vidro. Ele se assustou. Ele falou, pô, o pai tá bravo, né? Abriu a porta. Aí ele desligou. Eu não lembro nem quanto tempo ele tinha, mas era novinho, Zé. Era novinho. Eu não entendi nem como que ele conseguiu pegar a chave e ligar. Falei... Menos mal que não aconteceu nada com ele também, com a sua moto. Mas me fala uma coisa, Rubão, como é que... Quem que levava o Veiga nos treinos, né? O primeiro teste eu fiquei sabendo que ele fez no Clube de São Paulo. O primeiro teste que ele fez foi de goleiro, é verdade? Você que levou ele ou foi a Márcia? Não, Zé. Então, para mim, é até uma surpresa ele contando isso, porque assim, essa fase mais inicial, a Márcia que levava, né? A Márcia que levava, aliás, eu vou falar, a Márcia tem uma participação assim fundamental, porque é ela que fazia toda essa parte logística, eu tinha que trabalhar, também trabalhava, né? Mas ela tinha uma flexibilidade no horário e ela que levava. Ela que acompanhava mais. Ela acompanhava mais. Então, assim, essa passagem de goleiro eu nem presenciei, em casa nem falou, acho que foi uma coisa assim, tão rápido, que eu fiquei sabendo agora, recente também, né? Uma passagem muito rápida de goleiro. De goleiro. Eu participei mais quando ele já estava mais na linha. Mas aí depois na linha ele fez uma segunda avaliação e ele passou como meia, né? Que aí é a posição que ele sempre jogou. Exatamente. Aliás, ele em São Paulo ele fez assim passagem por alguns clubes. Sim. E curiosamente por todas as peneiras que ele passou, né? As avaliações, sim, e passou em todas, cara. Então assim, para mim aquilo era uma diversão. Eu nunca encarava como algo que no futuro fosse, né? Mas a coisa foi tomando corpo e daí eu falei, não é só a vontade dele, o negócio é muito maior. Ele fez avaliação em vários clubes, né? Foi. Inclusive
Portuguesa e São Paulo também. Só que a trajetória do Veiga, ele consolida o início dele na base do Audax, mas só que antes ele passou também pela Portuguesa e São Paulo, ou ele só tentou fazer avaliação? Não, chegou a passar. No São Paulo nem chegou a concluir. Portuguesa ele chegou a... Jogava. Chegou a jogar na Portuguesa. Jogava, disputou campeonato. Legal. A Márcia levava campeonato, sim. Não sabia. Exato. Foi. E ele ficou mais tempo na base do Audax. Então, no Audax foi curioso o negócio. Como foi no Audax? A gente estava na praia, brincando na praia. E uma pessoa viu ele jogando na bola, lá, batendo bola, e viu uma certa habilidade. Né? Vê que ele já era diferente. E falou, você não quer levar o menino para fazer uma avaliação? Não custa nada, vamos lá, né? E levou, ele passou, e aí o negócio aí começou a ficar sério, né? A gente começava a participar de campeonato, aí eu já vi que ali tinha um algo a mais. E o que acontece? Depois ele assinou o primeiro contrato, e aí o que acontece? Veio uma pessoa de Curitiba, do Curitiba, né? Veio buscar um lateral aqui no Audax. E no sábado teve jogo. Ele assistiu o jogo inteiro. E no final ele falou, o que é o... Eu não lembro agora, hoje eu não lembro qual a camisa que ele usava, né? Ele falou que o nome da camisa... é o Rafael Veiga. Pô, tem alguém dele, da família aqui? Os pais vêm aqui, tá? Os pais vêm todo sábado assistir. E chamou a gente para conversar. Quer tomar um café com a gente, né? Tem um pão de açúcar do lado? Vamos. Falou, olha, eu vim sair de Curitiba para buscar o lateral direito, tudo. Só que eu vi que o teu filho ele é diferenciado e me trouxe assim um desejo de levar também. Vocês têm alguma assim, objeção e tal? E aquilo para mim foi um impacto, Zé, porque pô, joga em São Paulo, do nosso lado, Sim. vai para Curitiba, o que vai encontrar lá? Ele estudava aqui, né? Tinha acabado de começar na faculdade. O que ele estava fazendo? Estava fazendo educação física. Educação física, poxa. E uma coisa que a mãe nunca abriu a mão é de estudo, né? Sim, você vai jogar bola, você vai fazer o que você quiser, mas parar de estudar você não vai. Eu fui, conversamos em casa, tudo, aí liguei para ele, não, a gente já aceita, então, vamos lá, vamos ver o que acontece. E daí para frente, Zé, o negócio começou a... Assim, só que a gente cortou bastante caminho, né? Certo. Até chegar a isso, foi várias passagens, várias dificuldades. Passou por Mercedes, por Circo Militar. Foi. A Márcia levando para Diadema. Rapaz, é uma caminhada longa, hein? À noite, depois Circo Militar, São Caetano. Então, assim, até ele chegar no Audax... No Audax, passou por todo esse... Muitas dificuldades. E nessas idas e vindas até ter a base ali consolidada no Audax, o Veiga chegou a também treinar somente campo ou salão também? Então, lá no Círculo Militar, na Mercedes, era salão. Jogava salão. Salão. Teve um período na Portuguesa que fazia salão também, né? Mas depois foi para o campo. Mas teve bastante um período grande também de salão, Zé. Salão. Onde que ele começou a pegar uma habilidade maior. Legal. E aí partiu para o campo, daí surgiu o Audax, né? Legal. E quando quando o Veiga vai para Curitiba através desse olheiro, ou essa pessoa que... Era funcionário do Curitiba. Funcionário do Curitiba. Quando o Veiga vai para Curitiba, ele vai na faixa etária de idade, acho que ele tinha uns, 16? Não, já era mais, Ele 17? Ele tinha acabado de fazer 18. 18? Exatamente. 18. E aí o Audax estava naquela mudança, né? Antigamente era o PAEC, né? Pão de Açúcar Esporte Clube. Sim. E aí estava mudando para o Grêmio Osasco Audax. Legal. Toda aquela fusão, aquela mudança toda. E como é que funcionou a questão do passe dele? Ele já tinha vínculo com o Audax, indo para o Curitiba. Ele foi para fazer uma avaliação lá, passou na base do Curitiba. Na verdade ele já foi para o profissional? Já foi. Não, é assim, levaram ele para a base lá. Certo. Mas não foi para avaliação, já levaram com contrato. Já com contrato, entendi. Já levaram com contrato. E ele ficou
Contrato de 3 anos, E até foi engraçado, porque, como eu te falei, a gente sempre acompanhou o Rafael em tudo, né? Em tudo. Vocês foram com ele para Curitiba, ele não foi sozinho? Não, essa pessoa, um representante do Audax foi, essa pessoa de Curitiba também, mais o lateral que eu citei. Sim. Foram de avião, a gente foi de carro. Certo. E eu falei para ele, você não vai assinar nada, espera eu chegar. Eu saí um pouquinho antes. Quando eu cheguei, estava na sala conversando, batendo papo, um monte de papel lá já. E assim, Zé, a Márcia, ela, como eu te falei, ela levava ele para cima e para baixo, ela fazia toda a parte logística, certo. Né? E eu, como tenho assim, uma formação jurídica, na parte do papel eu começava já a participar um pouquinho mais. Certo. E aí quando chegou lá, o que falaram em São Paulo estava diferente de papel. Aí já começa, né, aquela... Mas enfim, ele ficou um contrato de 3 anos e ficou 2 anos e meio na base. E assim, fazendo boas partidas, grandes jogos, mas aí o Curitiba, ele resolveu cancelar, eliminar aquele... Eles tinham um sub-23 lá. Sim, onde o Rafa na época, lembra? Exatamente. E aí o que acontece? Aspirante, né? Famoso exatamente. Aspirante, sim. E aí, por questão financeira, eles acabaram excluindo essa sub-23. Eles queriam emprestar o Rafael para um time de São José dos Campos, acho que São Joséense, alguma coisa assim. E a gente conversou em casa, Zé, eu falei para minha mulher, olha, vamos tentar voltar para São Paulo e recomeçar, né? E nessa época em Curitiba já tinha uma pessoa que acompanhava a carreira dele. E eu cheguei nele e falei, escuta, se a gente cancelar São Paulo aqui, você ajuda a gente em alguma coisa em São Paulo? Eu falei, ajuda, tal. E aquilo foi start, porque quando você chega lá no diretor, né? Primeiro, você não aceita ser emprestado. Segundo, você chega no diretor e fala, olha, a gente quer rescindir o nosso contrato, não deu, vamos voltar para São Paulo. E o diretor olha para ele e fala assim, olha, eu não vou te liberar, porque se você estoura num clube em São Paulo, eu perco meu emprego. Eu falei, pô... Aí quando o Rafa chegou em casa, falou isso para mim, eu falei, pô, eu recebo, tá profetizando, eu vou receber. Né? E daí foi o start, Zé. O que aconteceu? Eles tiraram o menino que treinava separado e começou a treinar com um profissional. Tá, mas não entrava, só treinava, não ia para o jogo, aí uma vez ia para o jogo, mas não entrava. Aí um jogo que não valia nada, jogou 10 minutos, foi bem. Jogou outro jogo 15 minutos, mas não valia mais nada também. Sido desclassificado, só cumprindo tabela. Ele disputava a posição com o Juan. O Juan, ele jogava bem, a torcida gostava. Falei pro Rafa, pô, você vai ser banco dele, você não vai entrar nunca. E teve um fato curioso num jogo, que o Juan ele foi substituído ainda no primeiro tempo. E ele ficou nervoso com o técnico, ele falou um palavrão, o técnico. E a televisão captou. Imagina, né? A reportagem foi para cima do técnico no intervalo. Pô, mas ele falou tal... E o técnico tentou dar uma consertada ali, mas ficou sem jeito. Bom, resumo da ópera. O clube puniu, deixou ele 10 dias afastado e o Rafa entrou. Entrou bem, por sinal. Mas eu, né... Não foi no jogo contra o Avaí que o time ganhou de 3-0? Então, foi no... Não, eu não lembro qual foi o primeiro jogo que ele entrou já substituindo o Juan, eu não lembro. Mas esses jogos que não valia, acho que não sei se era a Copa do Brasil, que estava se cumprindo... tabela. O primeiro jogo dele como titular foi contra o Santa Cruz. Exatamente, até que marcou um gol. Campeonato Brasileiro, marcou um gol. Exatamente. Ali foi... Exatamente, começou. Mas ele, antes disso, acho que tinha Avaí e um outro que eu não lembro qual que é. Foi 2 jogos que foi pouco tempo. O Santa Cruz, que ele já entrou, marcou um gol, inclusive, e tal. Mas aí, como eu te falei, ele entrou no lugar do Juan. E passados esses 10 dias, né? Eu costumo falar para a Márcia que ela é muito otimista, ela acredita em tudo sempre. Eu já sou um pouco mais os 2 pés no chão. E eu falei, olha, filho, legal, você está jogando bem e tal, mas quando ele entrar, ele vai pegar o lugar dele e a gente vai ter que começar. Nada disso, cara. O Juan chegou, o Rafa não saiu e dali, esses 6 meses aí foi determinante, Zé. Ele foi revelação do brasileiro de 2016. E aí começou um monte de clube vir atrás, né? E é isso até a chegada. Quando o Veiga começou a jogar, as coisas aconteceram muito rápida, né? Muito rápida para ele. Então, mas eu só não consigo entender, principalmente lá em Curitiba, né? Quando ia disputar lá
Sub-20, Curitiba e o Atlético, pô, tinha visibilidade, tinha TV, tinha rádio, e se falava muito, ele aparecia bastante, marcava gol e tal, mas eu não conseguia entender por que não ia pro profissional, sabe? Não sei. E aí quando você fala que quer sair, o diretor para e fala, não, peraí, e aí insere ele no profissional, sabe? Sim. Então, e daí para frente as coisas foram acontecendo. Só deram a oportunidade que ele não tinha, né? E as coisas aconteceram. Ele tem uma qualidade, assim, que ele é muito determinado, Zé. Ele é muito determinado, né? E ele assim, não desiste, né? O que ele passou lá em Curitiba, né? Todo mundo ir para o jogo. E uma coisa, assim, que me chama a atenção, uma vez a gente estava... a gente foi para assistir um jogo profissional, a gente estava na calçada ali esperando o ônibusinho. E quando o ônibus passou, os jogadores, os torcedores, batendo palma, gritando o nome de torcedor e tal. E ele falou assim, rapaz, um dia eu vou estar dentro do ônibus, cara. Eu pensei, falei, puta, a gente como pai, né? Sim. Se eu pudesse, eu mandava para aquele ônibus ali e colocava ele. Pô, aí não é que ele chegou, né? Esteve dentro do ônibus, disputou partida. Foi assim incrível. Outra curiosidade, num jogo, eu não me lembro muito bem, eu acho que foi 2016 mesmo, que o Curitiba estava numa posição ruim na tabela, e o Palmeiras já tinha um pré-contrato com a gente, né? E naquele jogo contra o Palmeiras estava disputando o campeonato com o Atlético Mineiro. E o Rafa jogou, marcou o gol, um gol bonito por sinal. O Curitiba ganhou, ficou numa posição confortável com relação ao rebaixamento. E aí todo o pessoal de São Paulo falou, porra, o cara nem chegou, já está ajudando o clube, né? E aí descobriu que a gente era palmeirense também, desenrolou a história toda. E quando o Rafa, assim, num período curto, estoura no Curitiba e passa a ser visto por grandes clubes, né? Eu lembro que nessa época, 2016, eu ainda estava jogando, que foi o ano que o Palmeiras foi campeão brasileiro depois de 22 anos. E eu lembro que na época, assim, eu era um dos líderes ali do time, né? E o Alexandre Matos, ele conversava muito comigo, porque quando eu chego no clube, eu fui um dos primeiros jogadores a ser contratado para aquela temporada. Não aquela, mas a temporada anterior, 2015. Então ele conversava muito comigo. Eu lembro que na época ele me chamava depois dos treinos para ir na sala dele e me perguntava sobre contratações, jogadores, o que eu achava. E eu lembro que o nome do Veiga já era falado ali dentro da sala dos diretores ali, mas nessa época aí que o Veiga apareceram vários clubes. Como foi para você receber da parte do Palmeiras ou do empresário que trabalhava com o Veiga, o interesse do Palmeiras? Claro que tinha interesse de vários clubes, mas o interesse do Palmeiras nele, até porque você falou que vocês já tinham ali um pré-contrato. Como é que foi para você receber esse interesse? Essa pergunta antecede, né, o pré-contrato. Então, quando ele começou a se sobressair no Curitiba, um amigo dele, da faculdade aqui de São Paulo, que estudava com ele na mesma sala aqui de São Paulo, ligou para ele. Esse aluno, ele tinha um parente que trabalhava no clube. E ele falou, olha, o Palmeiras está de olho em você, cara. O Palmeiras intensifica teu trabalho porque o Palmeiras está de olho em você. E o Rafa falou pra gente. Eu falei, você achou que era sacanagem? Pô, como? 3 meses atrás a gente estava já para ser emprestado para o São Joséense. Assim, nada contra, sim, né? Sim. Não tinha nada contra, assim, né? Mas assim, pô, já estava no Curitiba, né? Eu estava lá brigando e tal, mas enfim. E aí esse menino ligou para ele e falou, olha, intensifica o seu trabalho porque o Palmeiras está de olho em você. E quando ele falou, como eu te falei, né? Eu já sou mais pé no chão, um pouco pessimista. O cara tá querendo ganhar tua amizade, tá querendo, não tem assunto, fica querendo levantar você. E o que acontece? E não é que passou um tempo mesmo, veio uma pessoa que trabalhava com a gente,
falou, olha, o Palmeiras está interessado. E falou os outros clubes, né? Sim. Eu falei, não, para, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Né? Eu sei que um desses clubes aí era o São Paulo, eu sei que era o São Paulo. Por que eu sei? Porque o Alexandre, ele falou em uma entrevista aí num podcast que ele participou, que para ele vencer a concorrência do São Paulo, que queria muito o Veiga, sabe o que ele fez? Ele ficou sabendo do empresário, que na época trabalhava com o Veiga, que o seu pai, o vô do Veiga, era palmeirense. Aí ele falou, vou usar a estratégia de que o vô é palmeirense para já trazer o Veiga pro Palmeiras. O Alexandre é um cara extremamente inteligente, né? Ele é bastante inteligente. E realmente ele foi isso aí, né? Ele falou, já que eu vou ter que trazer todo mundo pro meu lado, né? E realmente, teve outros clubes do Rio, teve de Minas, teve de Porto Alegre também. Sim. Né? Mas não tem jeito. Quando falou esse nome, Zé, confesso pra você que o olho, eu não acredito, cara. Sério? Eu vi aquele moleque jogando bola, eu nunca imaginei que chegava, né? Eu comprava bola em casa, ele chutava, já teve bola, Zé, que ele deu um chute, a mãe rasgou. Porque ele chutava, quebrava, alguma coisa quebrava. E a mãe rasgava. Então, pra mim... Você chutava forte desde pequeno? Mas assim, pra mim, aquilo é só brincadeira. Eu jamais poderia imaginar que a coisa fosse tomando corpo. Como eu te falei, quando começou a passar de Audax pra frente, mesmo portuguesa, eu achei que tinha um talento. O cara na praia, vê que profissional, vê que ele tem uma qualidade, aí aquilo me acendeu uma luz, né? E aí do Curitiba começou a aparecer esses clubes que o empresário começou a falar para mim, mas ele falou Palmeiras, aí as pernas até ficou meio balançadas. Eu falei, não pode ser. Mas aí como tinha os outros clubes, todo mundo queria, na verdade assim, os clubes queriam pelo menos ser ouvidos. Claro. Pelo menos ser ouvidos. Sim. Mas aí eu falei... Você nem deu essa oportunidade. E aí o Alexandre já devia ter saber, né? Porque o empresário deve ter falado para ele. Aí ele falou, eu não vou deixar esse povo falar com ninguém, não. Vamos dar uma camisa, vamos pegar no ponto fraco. Vamos pegar no ponto fraco. E vamos para cima. Então, e a gente está muito feliz, né? Que top. Só que existe sempre um processo e durante esse processo, Rubens, não são todos os jogadores que sabem lidar com o momento rápido que vive na carreira, de você sair de um Curitiba e chegar num período rápido pelo que ele fez no Curitiba, em um clube grande, em um clube que, depois de muitos anos, voltou a vencer o Campeonato Brasileiro, que um ano anterior foi tricampeão da Copa do Brasil, então um clube que estava contratando, um clube que estava reformulando o grupo, trazendo jogadores novos como o Veiga e jogadores experientes que chegaram naquela temporada. Na sua avaliação, como é que foi o primeiro ano do Veiga vindo de um clube como o Curitiba e chegando já, claro, no clube do teu coração, que foi o Palmeiras, mas um clube grande que a exigência sempre é muito grande. Na sua avaliação, quando o Veiga chega no Palmeiras, como que você viu esse primeiro ano dele vestindo a camisa do Palmeiras? Então, Zé, como você falou lá no começo, todo início tem uma certa dificuldade, né? Como teve no Curitiba, mais pro final já estava jogando direto e tal, aí chega no Palmeiras, né? Vários atletas, assim, o Palmeiras já tinha um time forte e na posição dele tinha outros, né? Bons também, atletas qualificados. E chegou, vai pro banco, não tem jeito, vai ter que começar, né? E aí, passando o tempo, não jogava 10 minutos, 5 e tal, e entenderam que, de repente, para ganhar até mais rodagem, era o momento assim, de pegar um clube que tivesse menos atletas na posição, para ele ganhar um pouco. E daí, como não teve pouca minutagem em 2017, acabou indo para Curitiba, até para ganhar um pouco mais de rodagem. E deu certo, né? Para jogar no Atlético Paranaense, Exatamente, né? No Atlético Paranaense. Foi emprestado, só que quando ele volta para Curitiba para jogar no Atlético Paranaense, que é o grande rival do Coxa, né? Do Curitiba, como é que foi
essa volta, no caso, sendo emprestado e jogar no rival? Então, ele volta sozinho, vocês voltaram com ele também? Na verdade, Zé, a gente sempre morou em São Paulo, sempre. E o Rafa sempre em Curitiba. É que a gente ia, a cada 15 dias a gente ia. Até por conta do teu trabalho, a Márcia sim. também. Eu e a Gabriel, que ficava exatamente, o Gabriel tem a escola, não dá para ficar direto. Sim. Então, a nossa vida era em São Paulo. São Paulo, a base. A gente pegava aí sexta tarde, sexta, sábado, domingo, segunda vinha embora, até domingo à noite vinha embora. Quando ele voltou para o rival, do Atlético Paranaense, não foi assim muito questionado, porque naquela ocasião tinha um outro atleta, que eu não me falha a memória, se chamava Thiago Carleto, se eu não estiver enganado, ele saiu do Curitiba direto para o Atlético Paranaense. Então esse era o foco das marteladas. Ah, entendi. Então o Rafa ficou um pouco mais de lado, né? Mas o início, eu lembro, Rubão, que nos primeiros jogos do Veiga, uma parte da torcida ainda vaiava ele e também ele chegou a perder um pênalti na Sul-Americana, se eu não me engano. Foi o primeiro pênalti da vida. O primeiro pênalti na Sul-Americana. Como é que foi para ele esse processo, né, de jogar no rival e no início dele ali, ter todo esse momento de pressão por conta do torcedor que vê ele vestindo a camisa do Atlético Paranaense, do Curitiba antes e do Atlético Paranaense, e tendo um início assim um pouco difícil, como é que ele conseguiu lidar com esse momento na carreira? Então, nesse momento aí entra o Fernando Diniz, né? Ajudou bastante, era conhecido aqui de São Paulo, né? O Fernando Diniz, uma pessoa assim, extremamente inteligente, sabe? O Diniz, além de ser treinador, ele é psicólogo, exatamente, né? exatamente. Eu fiquei sabendo depois, porque ele é muito qualificado, é muito inteligente, ajudou demais. Ele tem uma participação gigantesca na carreira do Rafael, dentro e fora de campo. Então, assim, você falou da pressão da torcida, tudo, né? Mas o Diniz, ele conseguia administrar tudo isso, ele tranquilizar, dar um suporte, dar um certo conforto para ele desempenhar o trabalho, né? E com relação ao pênalti que você falou, já estava mais assim, como é que mais avançado a carreira dele. Eu não me lembro o mês exato, mas aí foi o primeiro pênalti dele, mas no final o time ganhou e tirou um pouco assim aquele peso. Mas ele se cobra, viu? Até hoje ele fala não só desse, de outros rendimentos que não é de acordo com o que ele planeja, com o que ele trabalha para isso e de repente dá uma oscilada, ele se cobra. Ele se cobra até hoje. E quando ele volta, Rubão, ele volta consolidado praticamente pela grande temporada que ele fez no Atlético Paranaense, foi campeão da Sul-Americana, foi um dos artilheiros, né, do time, tanto com gols e também com assistência, e ele volta 2019 por Palmeiras. Aí quando ele volta por Palmeiras, depois dessa experiência, qual foi a grande mudança que você viu no futebol dele e também na parte mental, né, de ter realizado um sonho num clube que é o clube do coração, foi o clube do coração do teu pai, teu clube, e ele sai para adquirir experiência. A volta dele, como que você analisa essa volta? Ele voltou assim, com uma experiência diferente de quando ele saiu? Então, Zé, quando ele saiu do Curitiba como ídolo, né? O pessoal não queria que ele voltasse. Só que aí começou a aparecer outras propostas de fora, né? Proposta de fora. E aí teve que o Felipão ligar para ele. De fora você fala já de clubes do exterior? Do exterior, exatamente. E o Alexandre falou, não, você vai voltar, meu. Você vai voltar. O Felipão também, você vai voltar. E acabou voltando, né? Mas assim, só que aí já com uma experiência maior já, né? No profissional, já está um pouco mais maduro. Mas como eu te falei, aí ele volta para o Palmeiras e tem os atletas que eu te falei já renomados na posição dele. Então ele não volta já jogando com aquela minutagem que ele tinha no Atlético. O processo inicial novamente, né? Entra, só que mais vezes, participação em mais jogos, mais minutagem. Essa consolidação mesmo no Palmeiras veio mais depois, né? Mais na frente, não foi em 19 não, já foi mais para 20.
que ele volta. Exatamente, mais pro final de 19 e 20 é que ele começa já a ter aquele status que tinha no Atlético Paranaense, no futebol já... Com mais já confiança, maduro, ele volta mais confiante, né? Exatamente, perfeitamente. E dentro do esquema tático do treinador, na época, o Veiga se encaixou muito bem e a maior prova foram os títulos que aconteceram, né? Sim. Então, dessa nova geração hoje de jogadores do Palmeiras, o Veiga, ele é um dos jogadores com mais títulos, né, e gols nessa nova safra, né, de jogadores no Palmeiras. E por falar em títulos, Rubão, tem um título que me remete muitas coisas assim especiais. Eu acho que para você, como pai, como torcedor, que aquele título, que aquela final da Copa Libertadores no Uruguai, cara. Nossa. Tem uma recordação ali que só de pensar eu já fico arrepiado, porque tem uma carta no meio desse processo Tem. que era do teu pai. Exatamente. Que antes de morrer ele falou pro Rafael, cara, antes de morrer eu quero que você jogue no time do meu coração. Pois Não é. deu tempo do teu pai ver ele realizar esse sonho. Não deu. E essa carta, cara, da onde é que aparece essa carta? Pois é, rapaz. Eu fiquei sabendo de toda essa história, Zé, na apresentação do Rafael no Palmeiras, né? Porque isso era um segredo que ele tinha com meu pai. Meu pai estava internado, a gente ia visitá-lo lá. E em uma das visitas, a gente saiu, meu pai chamou ele. E eu não sei o que eles conversaram, né? E eu também não perguntei para o Rafael o que o pai queria, porque se fosse para eu saber, meu pai chamava eu, não chamava ele. Então, Quantos anos ele tinha? Que ele estava jogando em qual isso clube? foi em 2009. 2009? É 2009. A minha esposa que é boa para datas, né? Foi em 2009. Mas 2009, eu não sei se ele já estava no Audax, eu não consigo te lembrar, né? Mas foi 2009 isso. E o meu pai chamou ele. O Rafa, vem aqui. Ficaram conversando, saiu, não perguntei nada, a minha esposa também não perguntou. E, para minha surpresa, eu fiquei sabendo na apresentação, pela televisão, como todos nós aqui. Né? Mas tem uma coisa interessante, que meu pai, o meu avô me chamou, né? E tudo que ele falou que era verdade, para palmeirense, levava eu pro jogo, pro palestra para Parque Antártica, né? Pacaembu, tudo aquilo é verdade. E eu fiquei sabendo pela televisão que meu pai falou, olha, Rafa, se você tiver oportunidade um dia, você joga no Palmeiras. Cara, é muito louco isso, cara. Isso estava escrito dentro da carta. Ele falou pro meu pai. E meu pai faleceu. Meu pai faleceu. O que ele fez? Ele escreveu uma carta pro meu pai. Ah, o Rafael que escreveu a carta pro teu pai. E colocou no caixão. Todo mundo lá, vou fechar o caixão, ele coloca o bilhete na mão do meu pai. E saiu, chorando. Eu fui lá e peguei. Peguei e guardei comigo. Falei pra ninguém. Guardei comigo. Aí quando eu abri, cara... Toma uma água aqui. Tem algum trecho que... Não, tá tranquilo. Tem algum trecho nessa carta que você teria condições de relatar pra gente? É isso que então, vou falar. Vou. Ainda vou te dar muitas alegrias no futebol. Eu peguei essa carta. E aí, Zé, eu falei, eu vou levar essa carta pro Uruguai. Eu vou voltar com essa taça de lá. Não vai ser em vão a minha ida. E todos nós fomos para o Uruguai. Fomos lá assistir. Aí, 5, 6 minutos, o moleque vai e me faz um gol, né? Você imagina. Falei, meu Deus do céu. Aí no segundo tempo, empata. Eu falei, mas é nossa.
Quando acaba o jogo, cara, falei, nossa, primeira coisa que eu fiz, cara, peguei o bilhete e falei, velho, ó, tá aqui, ó. Me chamaram lá embaixo, descendo. Entrei no campo, dei um beijo nele, cumprimentei os atletas. E vi uma pessoa que eu nem sabia de onde que era. Falei, bom, aquela carta, tal, mostra aí. Tal. Foi mesmo. Era TV, né? E bem na hora que eu estava falando, eles filmaram lá e estava escrito isso. Vou te dar muita alegria no futebol. Eu não sei se, quando ele escreveu aquilo, no coração dele já sentia o Palmeiras, né? Sim. Porque assim, vou te dar muita alegria no futebol. Ele poderia estar sendo revelado por qualquer outro clube. Agora, vou te dar alegria no futebol. No clube que o meu pai torceu a vida inteira, ama de paixão, ia assistir. Né? E mais do que isso, Zé. O Rafael tinha 4 anos quando o Palmeiras ganhou a primeira Libertadores. Né? Sim. A segunda Libertadores, ele estava dentro de campo. A terceira Libertadores, ele estava dentro de campo. E ganhou 2 Libertadores, Recopa, Paulista, Brasileiro. Eu falei, pai, tá feliz? Né? É uma história assim que eu não sabia dessa conversa com meu pai. Entendi. E ele não sabia que a carta estava comigo. Então, para ele também foi uma surpresa que essa carta está comigo. E é guardada até hoje, está guardada. Está guardada até hoje. Está guardada até hoje. Está guardada até hoje. Rô, esse relato é um relato muito emocionante, né? E o nosso quadro aqui o nome é Base dos Sonhos, mas um programa especificamente dedicado aos pais, por ser uma data especial para o Dia dos Pais. A carta, Rubão, está guardada. Mas se você tivesse hoje de frente a frente com o teu pai, seu Rafael, sim, o que você diria para ele, velho? Puxa. Eu falaria para ele, Zé. Tinha muitas coisas para falar para ele, tá? A gente, quando é novo, questiona, né? Questiona muita coisa, como o Rafael, o Gabriel, né? Meu outro filho, o Gabriel. Lá atrás, eles me questionavam algumas coisas. Hoje, eles já são mais maduros, são homens, eles entendem um pouco mais. E eu não sou diferente, eu questionava meu pai várias coisas. Uhum. Mas hoje, eu falaria, pai, eu te amo, obrigado por tudo. Só isso. Vou falar o que para ele? Ele estava certo, pô. Me transformou num homem. Eu consegui passar tudo para meus 2 filhos, cara. Vou falar o que mais? Vou contestar o que mais? Tá entendendo? Então é minha referência, cara. É isso, minha referência. Não é só você que tem algo para falar ou falou pro teu pai, não. Tem alguém que tem você também como uma grande referência, que tem um recadinho para você aí. Fala, pai, tudo bem? Eu tô fazendo esse vídeo aqui para desejar um feliz Dia dos Pais para você. Agradecer por tudo que você fez por mim, por meu irmão. Se hoje eu tô aqui desse lado, é porque do lado de fora você e a mãe, né, sempre carregaram o piano para eu poder tá bem, meu irmão tá bem. Então quero te agradecer muito, te amo muito. Sabe que você é muito importante para mim em tudo, me ensina. Você realmente tem a minha admiração. E é isso, tá? Fica com Deus, um beijo, te amo. Impressionante, né, cara? Obrigado. Pô, eu não sabia que essa parte aqui se iam fazer eu chorar, cara. Obrigado, Zé. Da mesma forma que seu pai e o seu Rafael deixou um grande legado para sua vida, hoje você está deixando esse legado, foi passado para você levar para a vida dos teus filhos, do Rafael, do Gabriel. E como é que você faz para ajudar o Rafael a se manter focado, disciplinado na carreira dele, sem se deslumbrar hoje com a fama, com a posição que ele adquiriu hoje dentro da carreira dele, Rubão? Olha, Zé, é assim, eu sou extremamente apaixonado por moto, então final de semana eu me dedico a passeios de moto.
E eu abri mão desses passeios para me qualificar. Eu já tinha uma formação jurídica, né? Eu fui me especializar, fazendo pós-graduação em Direito Esportivo, fui fazer workshop, fui fazer... Aliás, eu fiz vários cursos nesse cenário para poder ajudá-lo na parte da carreira. Legal. Né? E com relação às coisas particulares dele, eu pego 90%, eu abraço, eu faço tudo. É lógico, a decisão final é sempre ele, mas eu já repasso as coisas bem mastigado, só para ele bater o martelo e voltar. Por quê? Eu quero deixar ele com a cabeça bem tranquila e focar só no futebol. As porradas aqui fora, deixa que eu seguro. Legal, pô. Você se especializou para dar todo esse suporte para o Rafael sim. hoje. Todo o estudo. E que conselho que você daria para os pais que estão nesse início, né? Que a gente sabe que é difícil, buscando um clube, acreditando no sonho dos teus filhos e que estão passando por esse processo que um dia você passou, que conselho você daria para os pais que hoje estão trilhando esse caminho que um dia você trilhou também? Zé, o que eu observo, não sei se eu estou errado, mas o que eu observo assim, que talvez por falta de conhecimento, talvez de tempo, mas assim, os pais, eles delegam muito os afazeres, né? Por exemplo, alguns pais me ligam, né? Pô, será que você não podia pegar meu filho, fazer? Só que eu fui atrás, eu sentei para estudar. Então, assim, qualquer tempinho que eles tiver e buscar uma especialização ou um conhecimento, qualquer conhecimento é bem-vindo. Porque quando você tem um pouquinho mais de conhecimento, você já consegue conversar com uma pessoa, com um agente, com um certo entendimento e saber entender. E você tem propriedade para tomar uma decisão e não delegar 100% a decisão na mão de outras pessoas. Porque as pessoas, assim, se você pegar uma pessoa bem intencionada, ok, mas mesmo bem intencionada, às vezes há conflito de interesse. Sim. E você tendo um pouquinho de conhecimento, se você for buscar um pouquinho de conhecimento, você já consegue conversar e saber o que seja melhor para ele. Porque, assim, nessa trajetória do Rafael, Zé, eu já me deparei, a família, a Márcia, o próprio Rafael, eles deparou com muitos atletas bons que eu achava que assim, ia estourar. Sim. Porque tinha talento, tinha qualidade técnica, tinha tudo. Isso na base. Exatamente. Só que assim, não tinha talvez um apoio, como eu te falei, talvez o tempo que me faltava para ficar levando ele, a Márcia supria. Sim. Já essa parte de conhecimento na área da bola, eu pude somar. Então, assim, eu e minha esposa, a gente somou força nesse sentido. E o próprio Gabriel, ele abriu mão das questões pessoais dele para viver o tempo do Rafael. Legal. Então, assim, primeira coisa, a família tem que ser bem... É a tem base. que fechar, tem que a base. Todo mundo fala a mesma língua. E o pai ou a mãe buscar um pouco mais de conhecimento. E eu não digo ir para uma faculdade, fazer 5 anos de faculdade que nem eu fiz. Não, a faculdade já tinha. Sim. Eu fui fazer uma pós-graduação. Mas quem não tem nada, qualquer curso, qualquer conversa com uma pessoa da bola, né? Por exemplo, o atleta tem um agente que é ok, legal, mas vai conversar com outro agente a respeito, algum outro pai que tem um entendimento a mais. Porque o pessoal acha que assim, você estudou, você tem condições de pegar meu filho. E você sabe que não é, né, Zé? Você sabe mais do que eu que a coisa não funciona assim. Verdade. Né? Não é só o pai querer. Muitos me ligam achando que eu vou fazer. Não, mas ele tem que fazer a parte dele. A mãe do menino tem que fazer a parte dele, tem que dar, como é que eu posso fazer? Tem que dar uma base para o atleta estar tranquilo. Porque se lá fora for tudo rachado, o cara vai entrar em campo, por mais disciplina que ele tem, não consegue focar. Verdade. E o Rafael hoje, tendo essa base sólida que é a família e cada um tem a sua função em ajudar ele em estar focado somente para o futebol. Sim. Hoje, o momento que o Veiga vive no Palmeiras, conquistou já todos os títulos possíveis, você diria que existe possibilidade de talvez pensar num futuro próximo e jogar na Europa? Zé, é assim,
Nós estamos muito felizes no Palmeiras, tá? O clube oferece uma retaguarda fantástica, fantástica. Eu não consigo falar nomes, mas todos os departamentos de nutrição, de todos eles, são bem assim, são bem efetivos. Então, assim, o Rafael está num clube fantástico. Eu estou até esquecendo esse lado que é no time que eu torço, tá? Sim. Mas o clube oferece todos os recursos para deixar todos os atletas tranquilos. A gente está extremamente feliz. Agora, Europa é um sonho de todo atleta. De todo atleta. Viver uma outra cultura, uma outra realidade, né? Mas, assim, a gente fala para você, você quer sair? Deixa aparecer, deixa acontecer. A gente está viveu um momento, estamos bem, né? Feliz. Se aparecer, a gente vai sentar, vai conversar, o que o clube acha, o que o atleta acha. Tem que ser bom para todo mundo, né? Sim. Mas a Europa é um desejo, né? De todo atleta. Se você pegar qualquer atleta brasileiro e falar, você tem vontade de jogar na Europa? Tem, né? O Rafa ganhou os títulos do Palmeiras, ótimo. E quanto mais vier, melhor. Mas se aparecer proposta, aí a presidente tem que estar contente, tem que ser algo que seja bom para o atleta também. Eu não posso falar, se aparecer você vai. Não, não é assim. Tem todo um contexto. Vontade tem, é claro, porque é uma outra fase da carreira, né? Top. Para a gente finalizar, Rubão, o Veiga hoje ele é o jogador com mais gols em finais, né? Pelo Palmeiras. E o treinador, o Abel Ferreira, ele numa última entrevista dele, ele falou que o Veiga é o número 10, o melhor número 10 que ele já trabalhou até hoje. Nas últimas convocações para a seleção brasileira, o Veiga esteve presente em todas elas. Qual é o próximo sonho? O próximo sonho? Ganhar mais um Mundial. Ganhar mais um Mundial com o Rafa dentro de campo. Aí é estouro. Aí estouro, né? Aí fecha com chave de ouro. Aí fecha com chave de ouro. Rubão, para a gente fechar esse nosso bate-papo específico para o Dia dos Pais, eu quero te parabenizar pela sua disponibilidade, por ter tirado esse tempo em a gente bater esse papo, relatar vários processos que vocês passaram dentro da carreira do Rafael, desde o início, do apelido, do chocolate que foi derretido, da moto que você tinha mais ciúmes do que da Márcia, e o momento que o Rafael chegou e de ter uma carreira consolidada. Tudo isso, todo esse processo, nesse bate-papo, eu posso dizer que foi muito graças à família, que foi a base dele. Você, como pai, que abriu mão, precisou abrir mão de muitas coisas. A Márcia, que foi solícita, não só como mãe, mas também no suporte para com você. O Gabriel, um irmão e amigo. Então, eu só tenho que te agradecer, te parabenizar. E feliz Dia dos Pais, que você continue sendo esse grande exemplo, não só para o seu filho, mas também para muitas pessoas que hoje descobriram um pouco mais dos bastidores da vida do Rafael Veiga através do Rubão, seu pai, trazendo grandes histórias para todos vocês. Rubão, eu queria aproveitar o encerramento desse nosso bate-papo e te entregar uma lembrança que a gente separou para você e te agradecer pela sua disponibilidade, tirou o seu tempo precioso. Obrigado, viu? Para estar batendo essa resenha com a gente. Me sinto lisonjeado de você receber um convite seu, cara. Obrigado por ter vindo. Resenha grande top demais. Da bola. Resenha top demais. Obrigado. Obrigado. E você que acompanhou essa nossa resenha aqui nos nossos canais, não deixe de se inscrever. Canal do Zé e Resenha Digital Clube. Fiquem por dentro de muitos conteúdos que vem por aí. E também não esqueça de acionar o sininho.